Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença neste fim de tarde quente aqui na Feira do Livro de Lisboa. Esta sessão é suposto ser com o professor Fernando Rosas e o professor Augusto Santos Silva, mas o professor Fernando Rosas teve um imprevisto de última hora e não pode mesmo estar. Portanto, ficamos os dois aqui com a missão de falar deste livro que saiu o ano passado, Direitas Velhas, Direitas Novas, do Fernando Rosas, e fazer aqui uma ponte com este ensaio do professor Augusto Santos Silva sobre poder. Eu acho que eles podem dialogar, mas passo-lhe se calhar a palavra primeiro e vamos conversando sobre isto. O que é que me diz? Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado também por estarem aqui presentes. O Fernando, como a Bárbara explicou, teve um problema e não pode estar. Portanto, eu queria começar mesmo por recomendar vivamente a leitura do livro. É uma experiência nova, eu gosto de experiências novas, nunca tinha apresentado um livro na ausência do respectivo autor e, portanto, quero aproveitar esse novo facto, porque não só é um livro sobre matemática de extrema atualidade, que se há coisa que caracteriza, infelizmente, a situação política atual é que a direita mais extrema, a extrema-direita em sentido técnico, tem progredido social e eleitoralmente pelo mundo fora, e em vários países já é poder e noutros países já foi poder e noutros países pode vir a ser poder nas próximas eleições. Neste último grupo de países não estou a colocar Portugal, estou a colocar a França, em países em que é poder atualmente. Infelizmente é esse o caso dos Estados Unidos, é o caso da Itália, embora a Itália seja uma coligação, e países em que foi poder, e portanto nós podemos ver o nível de destruição que o exercício desse poder pela extrema-direita provoca. Está o Brasil, é um exemplo evidente. O outro exemplo de uma destruição em curso podemos ver na Itália. E, portanto, a atualidade da temática que o Fernando Rosas aborda neste livro não podia ser maior. Mas também a abordagem que ele faz é muito útil por duas razões principais. Em primeiro lugar, pelo seu esforço de contextualização da situação portuguesa na situação europeia. Ele fala sobretudo do que tem acontecido na Europa e, portanto, lendo o livro percebe-se bem a dimensão europeia e também as características especificamente europeias deste ascenso da extrema-direita. E a segunda razão é que ele faz para além dessa contextualização espacial, faz outra contextualização propriamente histórica muito importante, que mostra as ligações, a continuidade que existe e também as diferenças que existem entre a extrema-direita, digamos, o neofascismo, que hoje podemos ver de diferentes formas, mas a grande família é essa à nossa volta na Europa, e, em primeiro lugar, o fascismo dito clássico dos anos 30, o nazifascismo dos anos 20 e dos anos 30, e as ligações entre a direita mais conservadora e mais autoritária e essa direita fascista, e também procura responder à pergunta porque é que depois da grupuscularização dessas formações de extrema-direita a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, até praticamente aos anos 90 do século XX, esta mesma família política, sob novas roupagens, mas esta mesma família política acaba por ter um novo ciclo de afirmação, de crescimento e até de hegemonia em diferentes instituições e em diferentes segmentos do espaço público. E, portanto, eu creio
que o livro, que aliás se lê quase em uma rajada, é muito útil por isto. Estava previsto haver um debate, porque as respostas que o Fernando dá à pergunta que formula não são iguais às respostas que eu dou. E, portanto, enfim, uma questão, depois a Bárbara conta-lhe, eu vou próprio contrariei, mas as respostas que a pergunta essencial que o nosso autor faz é porquê, não é? Porque é que aquela coisa que aproxima os cientistas das crianças. Precisamos de perguntar porquê. Porque é que há este crescimento da extrema-direita, das tais direitas novas, a seguir aos anos 90, e um crescimento que ainda não parou. Há de parar, mas não se pode dizer que já tenha parado. Ainda não parou em Espanha, ainda não parou em Portugal, ainda não parou em Itália, ainda não parou em França, ainda não parou no Reino Unido, ainda não parou na Alemanha. Portanto, porque é que houve este renascimento, né? Porque é que esta fênix renasceu e porque é que cresceu? E a resposta que ele dá é a resposta marxista clássica. Primeiro, por causa da ascensão do neoliberalismo, portanto é uma reação de importantes grupos da população, em particular das frações mais baixas das classes médias e também de algum voto popular aos males que a globalização neoliberal provocou nas sociedades de bem-estar pós-guerra. Portanto, a lógica é a financiarização do capitalismo, a liberalização da circulação dos capitais, a externalização da economia produtiva para outros países que não os países europeus e da América do Norte, tudo, a desregulação das atividades produtivas, o enfraquecimento do Estado, tudo isso provoca uma reação que a extrema-direita soube capitalizar, primeiro. Segundo, a segunda razão é, estou a citar o autor, a capitulação da social-democracia. E é que tinha piada o debate porque queria dizer a capitulação de mim próprio e da minha gente. Social-democracia no sentido europeu do termo. Social-democracia, trabalhismo, socialismo democrático, por aí adiante. E, portanto, de acordo com a interpretação do Fernando, a social-democracia que ele reconhece que liderou a construção do Estado de Bem-Estar e os 30 anos gloriosos de crescimento e de coesão entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a primeira crise de petróleo em 1973, essa social-democracia deixou-se penetrar pelo neoliberalismo, alinhou na desregulação do Estado, alinhou no enfraquecimento do Estado-providência e, portanto, capitulou perante o neoliberalismo e a sua consequência, a extrema-direita. E a terceira razão é que as transformações nas formas de organização e de comunicação foram um caldo de cultura que permitiu que este germe da extrema-direita crescesse, se desenvolvesse e se transformasse num corpo próprio. Quais são essas transformações do ponto de vista da organização e da comunicação? Do ponto de vista da organização, é a mudança nas relações de trabalho que levou ao enfraquecimento das formas tradicionais, clássicas, de organização e de consciencialização das classes trabalhadoras, designadamente os sindicatos. E também os partidos políticos, que tinham uma base eleitoral e social nas classes trabalhadoras. Portanto, num certo sentido, de acordo com o autor, uma das expressões mais evidentes dessa tal capitulação da social-democracia foi, por exemplo, o facto de os operários industriais da cintura industrial dos Estados Unidos se sentirem abandonados pelo Partido Democrático norte-americano,
ou aquela cintura industrial do norte de Inglaterra se sentir abandonada pelo Partido Trabalhista. E na comunicação, as alterações na comunicação são as tecnologias de informação e as novas formas de comunicação que elas permitem. E, portanto, o que há de comum nas alterações nestes dois campos é que ambas fazem enfraquecer o coletivo e ambas atomizam os indivíduos, atomizam, individualizam as pessoas. Portanto, estamos a falar da comunicação das redes sociais, daquela comunicação básica que não tem espaço para a argumentação e para a argumentação racional e, portanto, de acordo com o autor, a extrema-direita é, ao fim e ao cabo, a força política que melhor soube adequar a sua mensagem política a estas novas condições de socialização das pessoas e de comunicação das pessoas. Eu estou de acordo com a terceira razão. Tenho bastantes dúvidas quanto à primeira e à segunda. Na segunda, como sou parte interessado, deixo isso a outras coisas. Considerar que é a transformação do capitalismo, como a gente costuma dizer, renano, portanto, aquela coisa típica da Alemanha dos anos 60 e 70, num capitalismo neoliberal, parece-me uma resposta demasiado fácil, é demasiado esquemático. Bom, então aí posso. E aí é que eu acho que se a gente pegar e puser um bocadinho de sal vindo daqui ali, ajuda. Eu até agora peguei no sal todo que estava aqui e tentei pô-lo aqui. Mas o movimento inverso também me parece útil. Porquê? Em primeiro lugar, porque tudo seria bastante mais fácil se dependesse apenas do que habitualmente designamos como a vontade política. Parece aquelas discussões que a gente tem sobre porque é que não há 1% do orçamento para a cultura, e a resposta que a malta instintivamente diz é porque não há vontade política. Ok, está bem, e depois? Como é que a gente tem em conta? Não é? Parece que é assim uns malandros que fazem birra e como fazem birra não têm vontade e assim tramam tudo. Seria demasiado fácil. Portanto, nós temos que perceber como é que se desenvolveram as relações de poder e os mecanismos de poder que permitem, por exemplo, que nas plataformas de organização do trabalho hoje e nas plataformas de organização das relações comunicacionais entre pessoas, a extrema-direita tem a vantagem sobre as outras famílias políticas. E para isso, na minha opinião, temos que interrogar com bastante acutilância as formas de organização do poder, por exemplo, no espaço mediático. Aquela coisa de uma invenção. Eu invento que este problema gástrico que estou a sentir se transforma na possibilidade de uma AVC. Eu invento isso. Invento. Sinto aqui qualquer coisa e digo, epá, vou transformar isto num drama. E durante 2 dias seguidos, essa minha invenção conduz toda a agenda dos médias, em particular das televisões, tem que ser analisado como uma estratégia de poder e tem que ser analisada com os conceitos que nós temos para analisar o poder, designadamente o conceito de hegemonia. O conceito de hegemonia é o conceito que nós usamos para designar aquele poder que se efetiva porque consegue definir os termos em que as soluções podem ser apresentadas. Portanto, não é apenas definir uma solução A contra uma solução B ou uma solução C, é definir o quadro em que as soluções podem ser pensadas e podem ser debatidas. Mas nesse caso não foi original.
E já tinha dado resultados, não, e já tinha dado resultados recentemente. Nada disso é Essa original. dramatização, não é? Essa dramatização do homem providencial que pode morrer e que em grande esforço, muito doente, está ali e não desiste. Quer dizer, é uma cópia, é a nossa, quer dizer, é um bocadinho a nossa vida que foi bastante ridículo, mas Sim, sim, e por isso mesmo é que eu pessoalmente acho que a dimensão do problema e o dramatismo que o problema tem, porque este não é um problema teórico, é uma coisa que tem a ver com as nossas vidas, com a evolução das nossas sociedades, com o futuro das nossas democracias, requer-nos o esforço de passar além das respostas, digamos assim, formulárias. É o neoliberalismo, é a capitulação da sua democracia e é como é que é, o tipo do Facebook. Acho que isso é pouco para nós compreendermos bem e podermos agir e, portanto, é preciso analisar mais em profundidade como é que este crescimento de uma influência política que põe em causa o quadro democrático em que o debate político se pode fazer, como é que esse crescimento se faz. E para isso nós temos certamente que olhar para a economia, temos que certamente olhar para a situação social, mas temos que olhar para outras coisas. Por exemplo, como a gente faz, a ciência, quando quer testar uma teoria, começa por ir procurar perceber quais são aqueles factos anómalos que a teoria não explica. Por exemplo, no caso britânico, foi a moderação da linha política no Partido Trabalhista que fez o Partido Trabalhista reconquistar parte considerável do seu eleitorado que lhe tinha fugido primeiro do Brexit e depois durante a liderança radical no sentido neutro, também, digamos, mais puramente socialista do Jeremy Corbyn. Portanto, lá está uma primeira anomalia que a gente tem que ir ver lá. Então, o que é que aconteceu aí e que nos obriga, pode obrigar ou pode não obrigar, o teste que faz a nossa explicação. Mas, portanto, o que eu quero dizer, deixar falar, desculpa lá, eu acho este livro utilíssimo por todas estas razões, pela atualidade da temática e pela constelação de fatores que o autor procura identificar, e acho que é mesmo um bom convite a gente refletir, ir mais além, tentar perceber o que é que se está a passar. Há uma última coisa que eu não posso deixar de dizer, que é a seguinte. Um autor francês que já ninguém se lembra, que já era bastante crescido quando eu era muito novo, portanto, estamos a falar de um autor dos anos 60 do século XX, chamado Lucien Goldman, e que estudava a literatura francesa do século XVIII e inventou um conceito que ainda hoje me parece muito útil, que ele chamava o máximo de consciência possível. A ideia é que nós temos quadros mentais que, em parte, se adequam às nossas expectativas e aos nossos interesses. O exemplo clássico, mais simples, é, por exemplo, o meu exemplo pessoal, eu nunca vi tantas grávidas na rua como na primeira gravidez da minha mulher. Quer dizer, foi uma coisa nova que eu nunca tinha ligado nenhuma e lembro-me perfeitamente disso, já há muitos anos, lembro-me perfeitamente de dizer, infelizmente, agora há muito menos do que havia há 40 anos. Ou o exemplo clássico do
o adepto de um clube de futebol que vê um penalti na grande área do adversário e nunca vê um penalti. Portanto, os nossos quadros mentais têm limites, um tal máximo de consciência, que nos permite ver bastante bem as coisas e nos permite ver menos bem as coisas que podem desafiar os nossos próprios interesses. Há bastante pouca autocrítica neste livro em relação à conduta, àquilo que, nas formas de ação política da extrema-esquerda, pode ter ajudado a extrema-direita a crescer. Isto é, gosto de falar com franqueza, no caso português, o outro facto anómalo em relação a esta teoria que valia a pena explicar, ou a pergunta que valia a pena fazer é, por exemplo, em que medida é que as movimentações tipo stop ajudaram ou não ao resultado eleitoral das últimas eleições em Portugal. É mais uma pergunta que este livro não responde, mas que nós podemos tentar responder. Mas, mantendo-me só no lado de como é que funcionam os mecanismos de poder, eu creio que nós sabemos muito bem hoje, por causa de tudo que a ciência política tem estudado, como é que funcionam os sistemas políticos, portanto, as instituições políticas das democracias, os parlamentos, os presidentes, os partidos, etc. Sabemos bastante bem como é que as relações, como é que se estabelecem as relações entre os partidos, os eleitores, os financiadores dos partidos, os lobbies, etc. Mas sabemos ainda muito pouco sobre atores relevantíssimos do ponto de vista da influência e do poder nas sociedades atuais. Desde logo as televisões, o aparelho mediático, o aparelho judicial, o aparelho que o Eisenhower caracterizaria como o aparelho militar e de segurança, e a minha teoria, que aliás é verificável todos os dias, ainda ontem foi verificada em Portugal, é que nós não conseguimos explicar o crescimento das ideologias mais direitistas e a sua capacidade de agir livremente sem perceber a penetração dessas ideologias no aparelho mediático, no aparelho de segurança, no aparelho judicial. Eu sei que isto é uma coisa muito dura de dizer, mas para isso é que me pagam na universidade, para dizer as coisas duras quando são verdadeiras. Mas por exemplo, esse caso o caso das televisões terem estado 2 dias inteiros a 3 dias das eleições, ou a 2 dias das eleições legislativas, a seguirem em direto esse caso, as ambulâncias. As televisões fizeram isso porque isso dá audiências e porque precisam de publicidade, ou seja, no fim de contas acaba por ser um mecanismo que, quer dizer, não tiveram acaba por ser um mecanismo de negócio. Se alimenta a si próprio. Isso aqui é poder. O poder é isso, é a capacidade de eu pôr em marcha um mecanismo, um processo que se alimenta a ele próprio. Porque se tivesse aqui uma pessoa ligada à televisão, um jornalista, dizia logo 2 coisas. Em primeiro lugar, atacava-me a dizer, lá está você, a atacar a liberdade de imprensa. Era logo a primeira para começo de conversa. E depois era capaz de dizer, sim, mas o modelo de negócio da televisão, sobretudo da televisão, exige que nós demos atenção àquilo que atrai as audiências, porque sem as audiências nós não temos publicidade e sem publicidade nós não existimos. Mas também em canais informativos? Sim. Exclusivamente informativos? Sim, e até se for honesto, como geralmente são, até dizem, e não pode esquecer, você que é professor da Faculdade de Economia, que fazer programas de supostamente debate e comentário horas a fio é muito mais barato do que fazer reportagens ou mesmo comprar séries ou documentário. Mas o ponto é esse, é que o conceito de hegemonia, que
que é uma forma de poder especialmente forte, porque é o poder da influência, portanto é o poder que há duas formas principais de poder. O poder da coação, pode ser inteiramente legítima, a polícia que me manda parar porque verificou que eu ia a 121 km na autoestrada e me obriga a bufar para o balão, e se eu me recusar me pode forçar a isso, me pode prender por isso. É uma coação, mas é inteiramente legítima. A coação não quer dizer poder puramente arbitrário. Há poder arbitrário, há coação arbitrária, mas há uma coação inteiramente legítima. Um juiz que me manda prender, militar, etc. Mas a coação, no limite, significa repousar no uso da força ou na possibilidade de usar a força. E há outra forma de poder que um pouco tem a ver com a coação, mas que por vezes ainda é mais forte, ainda é mais efetiva, que é o poder do convencimento, da influência, da persuasão, da argumentação, que pode ser o poder da argumentação racional. João segue Joana porque as razões que Joana apresenta dizem muito a João, mas pode ser também a influência das emoções, portanto ser uma ligação tudo menos racional, ser mais emocional, como aliás a gente vê, é uma das formas que a extrema-direita mais utiliza, essa forma emocional. Sim, eu acredito neles porque eles combatem a corrupção. Sim, eu sei que eles são corruptos, mesmo assim acredito neles porque eles combatem a corrupção. Qual é a racionalidade disto? Zero. Mas é uma ligação muito forte, muito emocional, que canaliza um protesto, canaliza a vontade de destruição, canaliza até a vontade de quebrar, de destruir, etc. Portanto, quando nós olhamos para, por exemplo, o que acontece no universo comunicacional, usando conceitos como a hegemonia, percebemos melhor como é que este é um mecanismo que se autoalimenta. Eu vou buscar para o padrão de organização do debate público o modelo do debate futebolístico, em que não é a razão que conta, não é a análise que predomina, é o grito e é a lealdade a uma cor, qualquer que ela seja cinzenta, verde, aqui encarnada, para mim vermelha, etc. E importo esse modelo para o debate racional, seja ele sobre vacinas, eu digo vacinas, seja sobre partidos, seja sobre geografia, seja sobre alimentação, e o modelo desportivo, quem ganhou, quem perdeu, quem aldrabou o outro, quem foi espertalhão, quem se impôs porque não deixou o outro falar, esse modelo passa a ser o parâmetro que eu utilizo para avaliar os outros debates. Com isso, alargo o meu público e com isso fecho o espaço de possibilidades em que o meu público pode intervir. Portanto, alimento a segurança que alguém da cibernética dizia, isto chama-se retroação. Certo, mas não podemos esquecer que quando alguém ganha, outro perde, não é? É um bocadinho como as eleições americanas, quando nós dizemos como é que o Trump ganhou. Pode-se fazer a pergunta ao contrário, como é que os democratas perderam, não é? Que era, eu acho que, independentemente da extrema-esquerda, eu estou a fazer o papel de Fernando Rosa, independentemente da extrema-esquerda e das questões identitárias, que foram muito, pelo menos nos Estados Unidos, e é uma das questões que é dada como que os democratas ficaram tão presos que esqueceram-se dos trabalhadores, das condições socioeconómicas, etc. Mas, nós há 2 anos tínhamos a hegemonia do PS. O PS tinha a maioria absoluta no Parlamento. Como é que, o que é que correu mal? Porque é que a mensagem do PS deixou de ser eficaz? Porque deixou de ser eficaz, não é? Porque os outros já vinham com a mensagem. Em princípio,
é crescente, até pela parte global. Mas como é que é possível em 2 anos nós neste momento temos um parlamento como está? Quer dizer, eu não imaginei, acho que nenhum de nós imaginaria este cenário. Mas essa pergunta faz todo o sentido e está aqui, aliás, bem tratada naquela epígrafe que eu não comum, mas que muito lealmente transmito, que é a epígrafe de capitulação da social-democracia. O que eu digo é que não está outra pergunta, porque também está a pergunta da capitulação da direita democrática, naturalmente. Basta olhar para o título dos livros, o livro explica bastante bem como é que em vários países europeus a entrada da extrema-direita do Estado se fez pela mão de coligações com partidos da direita democrática. Há um caso escandinavo em que também se fez pela mão do Partido Social Democrata, mas comparado com as vezes em que na Bélgica, na Holanda, na Itália, na Finlândia, na Suécia, se fez na Áustria, se fez pela mão nas autonomias espanholas, se fez pela mão da direita democrática, a comparação é bastante impressionante. Mas não foi o nosso caso. Não. Mas, portanto, o que eu digo é que todas estas perguntas estão tratadas menos uma. E essa que é menos uma, foi a que eu identifiquei. Então, e a outra esquerda também não teve nenhuma responsabilidade. Pode ler as outras páginas também. Não, claro que sim, eu acho que a esquerda tem. O Fernando, isto não está a ser transmitido por nenhum streaming, não? Não. Senão ele levanta-se, ele está doente. Com o que eu estou a dizer, ele é capaz de aparecer aí, mesmo cheio de febre. Não, certo. Mas, independente disso, eu estou a falar dos democratas. Então vamos por aí. Eu estou a fazer uma apresentação espetacular, porque as pessoas vão sair daqui extremamente curiosas de saber o que é que está no livro. Mas, repara, o que eu também estou a sugerir é que, para além das questões de política económica, que sim, existem, uma questão que nós discutimos muito em várias arenas, quer na ciência política, quer no pensamento político, é a questão de saber se os processos de desregulação dos anos 90 foram levados longe demais. E, hoje em dia, eu diria que a tendência predominante, quer na ciência política, quer no pensamento político, vai no sentido de que sim, foram longe demais. Foram longe demais no sentido em que o fim de alguns dos controlos nacionais, dos Estados nacionais, sobre a circulação dos capitais, e designadamente do capital financeiro, tornou a ligação entre as finanças propriamente ditas, portanto, fazer dinheiro, e a economia real, isto é, a produção de bens e serviços úteis para as necessidades das pessoas, tornou essa vinculação muito mais ténue. E, por isso, é que nós tivemos, depois na crise de 2008, respostas do capital financeiro muito violentas para com a economia real, designadamente os programas de ajustamento, e por isso é que nós vivemos, nos dias de hoje, uma situação profundamente paradoxal, que é a conjunção ao mesmo tempo, a coexistência ao mesmo tempo, de importantíssimos segmentos populacionais, mesmo nos países mais ricos, de pessoas pobres ou com forte risco de pobreza, e uma concentração da riqueza numa oligarquia financeira que nunca tínhamos visto. Portanto, todas estas questões têm que ser... O que eu estou a sugerir é que, para além disso, nós temos que olhar com muito cuidado para a forma como o poder mediático se estruturou,
para a forma como o poder judicial se estruturou e para a forma como o poder do aparelho de segurança, alguns chamam-lhe o Estado profundo, num certo sentido, teve a capacidade de se autonomizar em relação à tutela política democrática. Isto é, porque a pergunta-chave da democracia é sempre: os poderes fáticos prevalecem ou não sobre o poder político eleito? Se prevalecerem, a democracia está limitada, corre um risco. A única razão pela qual não se faz nenhuma parada em Portugal, em Espanha, em França e por aí fora, em que, mesmo que isso pareça ridículo de tantas vezes que é repetido, mas sem que o militar mais graduado faça assim ao civil menos mais plebeu, a razão de ser o militar a bater a continência ao civil tem a ver exatamente com isso, que é aquilo que nos temos da nossa Constituição e muitas outras se chama a subordinação do poder militar ao poder político. É isso, aliás, que o presidente Donald Trump não percebe, porque ele inverte as coisas, que gosta imenso de bater a palma, e acha que isto lhe dá assim importância de comandante-chefe. Esquece que, ao contrário, quem bate a palma é quem se subordina ao outro. A continência é isso, o poder militar diz ao poder político que eu aceito a tua prevalência porque és tu que tens a legitimidade do voto, da eleição. Ora, isso que hoje em dia, felizmente, do ponto de vista da relação entre o poder militar e o poder político, está completamente sereno por essa Europa fora, não está no que diz respeito ao poder do aparelho de segurança. Em relação à justiça, a questão é diferente, porque a justiça é independente do poder político. Portanto, em relação à justiça não é a questão de a justiça não responder como devia ao poder político. Isso é uma concepção autoritária, a concepção de Donald Trump. Porque, claro que a justiça não responde perante o poder político, é independente do poder político. E se não for, a democracia está em causa. Esteve em causa na Polónia, está em causa na Hungria, está em causa nos Estados Unidos hoje, e isso é intolerável. A questão aí é a justiça respeitar a independência do poder político. É uma coisa diferente. Mas, mais uma vez, convém analisá-la. Aliás, neste livro que a senhora editou e que portanto tem interesse em que se venda, há um subcapítulo dedicado a esse tema. E outro que também se põe com especial cuidado é justamente o poder mediático, porque também aí a independência dos média é uma condição sine qua non da democracia. Portanto, mais uma vez, não é uma questão de subordinar o poder dos média ao poder político democrático. É uma questão de proteger o espaço público da democracia face aos monopólios e aos oligopólios comunicacionais que hoje dominam os médias internacionais. Querem nomes? Meta, como é que se chama o X, sim? Fox News, portanto, eu diria, como li os dois, diria que, do ponto de vista do bem-estar dos. Depois, e eu escrever gosto, depois como tenho que ler para aí umas 5 vezes o que escrevi, acabo absolutamente farto. Mas se há aqui alguém a estudar, a fazer doutoramentos, etc., tem uma boa notícia a isto, que é, depois a gente esquece, mete na gaveta, passado uns anos vai reler e até diz, eu até tinha umas coisas engraçadas. Mas, para o bem-estar, este livro lê-se muito bem, está muito bem escrito, este é mais maçudo, portanto, com insónias recomendo este, com a vida tranquila e normal recomendo o que está à vossa esquerda e à direita. Aliás, a colocação dos livros tem que se liga. Do ponto de vista da audiência,
O Dr. Fernando Rosa está à esquerda e o Dr. Silva está à direita. E cá o Dr. Silva tem dúvidas sobre isso. Muito obrigado. Acho que estamos a fechar, não é? Estou a brincar ali no senhor. Queria agradecer a todos e de facto isto é um bocado. Leiam. O livro do Fernando Rosas faz uma perspectiva histórica também no que é que aconteceu desde os anos 30, como é que as coisas emergiram e o que é que entretanto. O livro do Augusto Santos Silva é mais de ciência política, mais teórico, mas aborda as questões que, no meu entender, que eu editei, não é? São essenciais para nós conseguirmos perceber depois o que nos vai acontecendo no dia a dia e cada vez mais rapidamente e inusitadamente. Todos os dias há sempre uma notícia um bocadinho. Acho que é muito importante perceber isto, onde é que está o poder. Portanto, recomendo vivamente. O Augusto vai ali um bocadinho à barraca da tinta da China, se houver alguém que queira assinar um autógrafo, e agradeço a todos. Muito obrigado. O que é que tu queres? Vamos para um bocadinho. Sim, já tirei. Calma, rapariga.